Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, Prof. Marcos, aqui pelo Enem Planejado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e seguir a gente nas redes sociais, na página do Facebook e pelo Instagram, certo? Olha só, vamos para o nosso papo de hoje. O que é que nós vamos ver hoje? Competência 3 da redação. Então, nós já fizemos um olhar geral da redação, já vimos a competência 1, já vimos a competência 2 e agora chegamos na competência 3. Vamos ver o que é que ela analisa, certo? Só lembrando que o Enem tem 5 competências. Cada competência vale 200 pontos para você. O total da redação, 1000 pontos. Não segue a TRI, é a única que não segue. E é fácil tirar acima de 900 pontos na redação do Enem, desde que você conheça as competências e faça um treino para incorporar isso que as competências cobram, né? Treinar isso, saber qual é o seu perfil, certo? Então vamos lá. Vamos analisar então essa competência 3. Olha só, o que é que a competência 3 aborda? O que é que ela quer de você? Ela quer que você selecione, relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? Então vamos entender cada uma dessas palavras que são chaves para entender essa competência. Primeiro, o grande detalhe dessa competência é que ela avalia a construção do sentido do texto. O seu texto tem que fazer sentido, do início ao fim, certo? Lembrando que você deve defender um ponto de vista, certo? E que nesse projeto de texto que você deve ter, daqui a pouco vamos discutir o que é esse projeto de texto, ele tem que estar ancorado em desenvolvimento de argumentos. E tudo isso tem que estar coerente, tem que fazer sentido para o leitor. Beleza? Vamos lá, a primeira palavra que é mencionada lá na competência, selecionar. O que é selecionar, né? O que é selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista? Bom, quando você seleciona alguma coisa, você está escolhendo, certo? Você vai escolher qual é o repertório que vai usar, a melhor maneira, em que parte do texto você vai colocar, e tudo isso para que você possa ir trabalhando ao longo do texto. Então, até essa ordem, a competência ela avalia. Então, quando você seleciona. Ok? Agora vamos lá a outra palavra, relacionar. Relacionar é encadear a ideia, fazer um link das ideias. Então você está falando de uma coisa, daqui a pouco você vai falar da outra. Então tem link, faz sentido. Uma coisa que você deu a pista que ia falar lá atrás, você agora vai relacionar, certo? As ideias de forma progressiva, do jeito que você fez no seu projeto de texto. E desenvolver os argumentos selecionados. Você selecionou ele, então você vai desenvolver esses argumentos. Beleza? E encadeando essas ideias. Outra palavra, organizar. O que é organizar? A palavra já é bem... ela já dá o significado por si só, né? É aí que você vai fazer o projeto de texto. As ideias, lembra que você vai ter que selecionar ideias, vai ter que relacionar elas vão ter hierarquia. Você vai começar. Seu texto tem que ter esse padrão de introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é que você vai falar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, na conclusão? Quais são os primeiros pontos que você vai levantar? O que você citou primeiro? Então, espera-se que você siga esse padrão. Isso é organizar. E o que é interpretar? Você interpreta alguma coisa lá da própria linguagem quando você contextualiza em relação ao tema, seu ponto de vista. Você vai contextualizar aquilo que você está falando. Então você está interpretando aquele fato, aquela opinião e os argumentos em defesa da sua tese. Você está contextualizando, você está fazendo a relação ao seu ponto de vista ou de sua tese, certo? São as palavras-chave dessa competência 3. Mas vamos lá, o que é que a competência 3 avalia? Lembrando que são 6 níveis dentro dessa competência. Vamos analisar os 3 últimos, que é o que eu espero que você atinja, no mínimo nível 3, a maioria nível 4 e alguns sim, nível 5, consiga nota máxima, nível 5, 200 pontos. Olha só, todos, começando primeiro pela parte que fala do projeto de texto, certo? Tanto na parte 3 da competência, na avaliação 3, como na avaliação 4, quanto na avaliação 5. O projeto de texto tem que estar ok. Se ele tiver com poucas falhas, você pode cair, tanto na competência 3 como na 4. O que seria essa falha? Você demonstra de forma informal, na leitura,
avaliador ele vai perceber que você não planejou aquele texto. Então, ter um projeto de texto é aquele texto planejado, que o cara lê, esse cara pensou que ele ia começar nisso, ele ia falar sobre isso, depois sobre isso, e ele ia concluir com isso. Então, isso é uma estrutura de um texto planejado, foi pensado. Você não demonstra lá na redação o planejamento, mas fica implícito quando a pessoa lê, vê que aquela coisa foi pensado antes de ser escrito. Isso é planejar, isso é ter um projeto de texto, certo? Continuando na competência 3, tem que ter, para ter isso, se tem um projeto de texto com algumas falhas, você pode cair na 3 ou na 4. E você também deve ter, caso caia na competência 3, desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Ou seja, você desenvolveu, falou sobre aquilo, você trabalhou em cima de alguns fatos e opiniões. Agora, se você fez um desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, você já melhora, já cai na competência 4. O que seria esse desenvolvimento? Vou deixar bem claro quando a gente falar da 5. Então, você atinge o nível 5 da competência 3 quando o seu projeto de texto é estratégico, ou seja, fica claro que foi planejado, introdução, desenvolvimento, conclusão, falou de tudo que foi mencionado, a pessoa viu que, o leitor viu que você realmente pensou antes de escrever. E você fez o desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Você vai já entender o que seria esse desenvolvimento de informações, fatos e opiniões. Lembrando que não é um texto perfeito, né? Até mesmo a redação nota 1000 do Enem não é um texto perfeito. Ele apresenta alguns deslizes, como a gente viu e a gente vai vendo em todas as competências, inclusive gramaticais. Mas pontuais, nada sério. Aqui se admite deslizes pontuais, sejam de projeto e ou desenvolvimento do texto. Olha só, pense da seguinte maneira. Você está escrevendo lá seu texto. Você fez a introdução, desenvolvimento, conclusão. Suponhamos que o tema da redação foi falar sobre o trabalho informal e impacto na economia brasileira, um problema de cunho socioeconômico do Brasil, né? O trabalho informal, que cresceu muito ultimamente. Então, uma boa pegada para uma redação. Um problema social que atinge todo o Brasil, todas as regiões. Você falar, o problema do trabalho informal é um problema muito sério, e você não desenvolver essa ideia assim, que tipo de problema ele é muito sério? Você tem que falar, mas todo mundo sabe que é um problema. Sim, o corretor, ele não quer saber se todo mundo sabe que é um problema, ele quer saber como você fala desse problema. É um problema muito sério porque não gera garantias trabalhistas, é um problema muito sério porque faz a economia render pouco. É um problema muito sério porque não dá garantias previdenciárias. Então você vai desenvolver. Aí quando você falar, de novo, falou que não dá garantias previdenciárias, você tem que explicar de novo essa citação que você falou. Por quê? Porque ele não contribui com isso, não recebe rendimentos de férias, assim, pensão por acidente e assim por diante, 13º. Isso é um exemplo de como você encadearia essas ideias e não deixaria nada de você realmente explicar cada detalhe que ficou em aberto. Não simplesmente falar, todo mundo sabe. O corretor não quer saber isso e a redação do Enem não quer saber isso. Quer que você argumente aquilo, traga aquela informação e desenvolva, beleza? Para isso, vamos analisar uma redação que ela foi avaliada com nota máxima nessa competência 3, certo? Da redação do ano de 2019, que era manipulação do comportamento dos usuários pela internet. Olha só, se você não conseguir ler, eu vou ler aqui e vamos fazer um comentário breve aqui que a cartilha do Enem trouxe para a gente. Então ele colocou um título, lembrando que o título é facultativo, ele não agrega nada. Nova perspectiva de massa. Durante a primeira metade do século XX, os filósofos Adorno e Horkheim estabeleceram o conceito de cultura de massa. Esse é caracterizado pela padronização da arte, da cultura e do comportamento da sociedade. No contexto contemporâneo, há a seleção de informação que visa a manipulação do comportamento dos usuários na internet, que, por sua vez, prejudica a liberdade e o senso crítico. Dessa forma, as causas desses problemas estão estabelecidas nas dimensões política e social. Olha só, a introdução, projeto de texto. Ele falou que isso prejudica a liberdade e o senso crítico. Como ele prejudica? Ele teria que falar no decorrer do texto dele. E vai falar das causas, política e social. Então ele vai ter que argumentar sobre a questão política e sobre a questão social. Senão, ele vai ser prejudicado nessa competência 3, já que ela trata dessa sequência, esse encadeamento de ideias. Vamos lá, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro plano,
No panorama nacional, é perceptível que existem falhas do Estado quanto à divulgação de informação sobre a manipulação comportamental da população usuária da internet pelo controle de dados. É indubitável que uma pequena parcela da população possui conhecimento sobre a coleta de dados, localização, histórico de navegação, entre outros. Por meio de cookies, por exemplo, utilizados por sites em geral. Dessa maneira, por esse problema não ser visto com importância, as esferas governamentais são omissas quanto à formação de conhecimento sobre a coleta de dados e o risco para conscientizar a população. Consequentemente, pelo desconhecimento, os usuários têm a falsa sensação de escolha e autonomia ao utilizar a internet. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Outro sim, a manipulação comportamental de indivíduos na internet pelo uso de seus dados é causada por uma lógica de manipulação do poder de determinantes grupos sobre outros. No livro A Ordem do Discurso, Michel Foucault disserta sobre a teoria que existe na sociedade poderes invisíveis, transitórios, estabelecidos por meio de vinculação de informação que usam a hegemonia de um grupo. Desse modo, a utilização de dados de usuários da internet torna passível que determinados conteúdos escolhidos anteriormente cheguem a indivíduos específicos. Por sua vez, esse conteúdo, como promoções e notícias, tendem a atender aos interesses, empresas e esferas políticas. Logo, é legitimado esse controle sobre o poder de escolha da população na internet. Aí o parágrafo final, o parágrafo da conclusão. Torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet é prejudicial e precisa de medidas combatíveis. Nesse sentido, o Estado deve dinamizar seus investimentos por meio de promoção de conteúdos que vise a informação da população a fim de prevenir as possíveis consequências do uso de seus dados na internet. Isso pode ocorrer por campanhas informativas nas redes sociais e na televisão, promovidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Adicionalmente, as mídias televisivas devem promover ficções engajadas sobre a influência no comportamento da população, causadas pela coleta de dados na internet. Assim, pelo conhecimento, será possível superar a lógica idealizada pela Escola de Frankfurt e que persiste até os dias de hoje. Olha só, analisando só a competência texto, né? Essa sequência de selecionar, organizar, relacionar informações, opiniões em defesa do seu ponto de vista. Ele fala bem aqui, né, da liberdade, do senso crítico, que isso é prejudicado. Ele fala da liberdade como é prejudicada. Ele cometeu aqui um deslize que não falou de como é prejudicado o senso crítico. É um deslize pontual, por isso ele não foi penalizado e mesmo assim ganhou nota máxima. Por quê? Como é que é pontual? É quando não é a ideia-chave da redação. A ideia-chave aqui é quando ele falou da política, né, das dimensões, das causas, das dimensões política e social, que vai estar presente em cada um do parágrafo do desenvolvimento. Ele falou sobre isso. Então, esse é o cerne. Então, quando você fala de uma coisa, você fala que é um problema? Sim, como é um problema? Você tem que explicar. Você vai falar da causa e da consequência? Fale, então, as causas e consequências. Então, o texto demonstrou planejamento. Introdução, o desenvolvimento, a conclusão. As causas, falou das causas, política e social. Vacilou um pouco na questão do senso crítico, que ele falou que prejudica, mas não falou como isso é prejudicado. E a liberdade, ele falou quando manipula esse comportamento de dados, que a liberdade é prejudicada. Então, percebem como a competência ela foi rodeada por essas situações de planejamento. O texto teve um projeto. Quando a pessoa ler, ver que o texto foi pensado, que ele foi projetado. E por isso o texto recebeu nota máxima. Certo? Compreender então como funciona essa dinâmica da competência 3 da redação do Enem? É isso, galera. Então, pegar a informação de que ela é avaliada, é uma competência de que ela analisa esses fatos, essas opiniões, esses dados em defesa de um ponto de vista. Você deve relacionar isso.
ok? E seu texto tem que ter um projeto e tem que ser pensado. Você não deve, vou falar agora disso, agora eu vou falar sobre isso. Não, você tem que fazer um esqueleto da sua redação, né? Os tópicos. Na introdução eu vou citar isso, no desenvolvimento eu vou ter que falar no desenvolvimento 1 isso, no desenvolvimento 2 isso, e na conclusão essa é a minha medida. Fulano, organização tal, vai fazer isso e assim por diante, e fechar com isso. O texto tem que ser planejado, ele tem que ter um encadeamento, você tem que escolher o repertório, em que momento é melhor usar o repertório. Eu uso aqui na introdução, no desenvolvimento, eu uso na conclusão. Como eu organizo esse texto e como eu interpreto essa relação entre o tema e o seu ponto de vista. Está bem coerente, não aparenta, e aqui uma coisa interessante, não tem que ter contradição. Porque lembra que aqui é a competência que mede o sentido. Se você fala que o comportamento nosso é influenciado pela coleta de dados, lá em cima na introdução, e lá no final você fala que não é bem assim, não é tão influenciado, você está se contradizendo, você vai ser penalizado. É uma contradição, de certa forma, grave aqui, que é o cerne da questão, você é prejudicado na competência 3. Então fique atento para não se contradizer num texto de 30 linhas, que é a texto da redação do Enem, beleza? Então, essa é a nossa dica de hoje. Fique para próximas dicas da competência 4 e a competência 5 que virão logo mais. Acompanhe a gente aqui no canal Enem Planejado, por isso, ative o sininho, inscreva-se no canal. Até mais, beleza?